Então, acho que estava preso. Meu pai acho que estava preso nessa época. Então, vamos ter que fazer um resgate desse povo aí. Não é fácil, não. Por isso, a história por isso que essa escola de domingo aqui é a escola da sabedoria, escola sapiensai. Ué, é da sabedoria. Todo mundo tem algo a dizer e muito, né? Exatamente. Então, Neuza, tudo bem? Meninas, meninos, deixa eu falar um negócio. Até a sexta série era o demônio na escola. Mas minha mãe tinha um chinelo voador e uma varetinha do cão. Criei vergonha na cara. A partir da 7ª série lá do ginásio, tomei vergonha na cara e nunca mais aprontei. Virei uma santa. Eu era CDF também. Uma surra do capeta no 6ª série. Você sabe que, voltando aqui, enquanto a gente não começa a nossa escola oficial, ontem eu estava falando com as minhas sobrinhas, e tenho duas, né, que são egressas do CIEP. Lá no Rio é chamado de CIEP, apelidado de Brizolão. E elas estudaram no 439, que é o CIEP lá do Luiz Caçador, um bairro de São Gonçalo. E a minha sobrinha, né, hoje uma é psicóloga, a outra é microempresária lá, pequena empresária no ramo da beleza e do bronze. E ontem a gente estava falando, e ela estava meia dizendo que o professor de história não gostava muito dela. Aí eu estava relembrando que o professor de história é Galdino, um companheiro que estudou comigo também, a gente fez algumas coisas juntos, e ele é de história. Ele é Rastafari. Então, a gente estava falando sobre essa questão aí da criança, que uns são nerds, outros são... E hoje está na moda falar que é bullying, né? Quando você mexia com o outro. E tem aquelas que ficavam jogando bola de papelzinho na cabeça dos alunos, que é o caso da minha sobrinha, dessa minha sobrinha Priscila. Ela quer o quê também, né? Fica lá só provocando. Só provocava. E aí a outra que era mais centrada, que é a mais nova do que ela, que hoje é psicóloga, está fazendo aí psicanálise, né? Está pós-graduando em psicanálise. Aí ela diz, não, porque o professor gostava de Pamela e de mim. Aí eu falo, mas o que você queria também? Você aprontar? Entendi, né? Gente, vamos começar então, são 10h10. Vamos, é o nosso limite, né? Nós temos aqui hoje a visita e a participação conosco da Ana Valim. A Ana é uma companheira militante, assim, dentro das suas possibilidades, mas é uma companheira, é uma jornalista, é escritora, e tem uma história de luta também extremamente importante, juntamente com seu companheiro Ari, que também é um companheiro que tem uma militância junto a essa questão do grito dos excluídos, e a Valim também tem essa participação. E como nós estamos entrando na semana aí da expectativa do dia 7, onde o Bolsonaro está chamando todo mundo para a rua, esse negócio todo, então nós vamos talvez discutir hoje e aprofundar um pouco a semana que vem, principalmente as revoltas brasileiras que aconteceu. E a Ana hoje vai traçar aqui um panoramazinho aí de como é a situação, e como surgiu o grito, por que surgiu o grito e qual é o objetivo desse contraponto, entre aspas, ao grito do Ipiranga, a oficialidade que existiu, né, e que ainda está presente, de um lado, os eixos temáticos da oficialidade, mas também tem o contraponto do movimento social, do movimento da Igreja Progressista, do movimento dos partidos engajados nessa questão de todos os anos o grito dos excluídos. Aí eu passo a palavra para a Ana, caso ela queira se apresentar e também falar aí, Ana, o tempo que você escolhe, 10, 15, 20 minutos, fica à vontade, tá bom? Perguntar para ela, ô Ana, você tem os parentes aqui em Hortolândia, os Valim?
Então, eu conheço, inclusive, né, alguns deles, mas é que esse Valim ele é uma história, senta que lá vem a história, né? Então, eu acho que tem várias ramificações desses Valim. Pode ser que a gente seja, lá no início, a gente seja parente, mas eu necessariamente conheço o Valim lá e a gente já pesquisou, a gente não é necessariamente. Mas você sabe que a história do Brasil, sobretudo pessoal que veio descendente de português com africano, fica difícil você saber a origem real. A gente não consegue chegar num denominador comum. Mas deve ser parente, sim. Eu estudei em Diadema com a Ana Maria Valim. Acho que não é você, não. Não, eu sou Aparecida. Ah, então, eu estudei com uma Ana Maria Valim. Vai ver que era tua parente também. Pode ser, né? Aí é aquela tal história, que é difícil quando você vê a origem assim, como eu estava falando, né? Então aí a gente fica. É difícil você encontrar um eixo lá, mas eu acho bonito, sabe o quê? A cara, o biotipo. Então a gente se sente meio, olha, essa pessoa parece com meu pai, que era meu pai, né? Que era Valim, e aí essa pessoa parece com meu pai, essa pessoa parece com um tio, com um primo meu, entendeu? Então eu acho que tem. Se você for indo, é capaz de ser parente. E tinha aquela questão, lindo, de mudar de nome, de sobrenome, quando você era batizado aqui no Brasil, às vezes punha o nome do padrinho. Aí ferrou, aí é difícil achar. Mas é isso. Então, nós estávamos aqui. Eu achei muito linda a nossa conversa inicial, porque eu estava pensando assim: grito. Nós temos os nossos gritos. Oi, Maria Lúcia, ao vivo e a cores. Eu só falo com a Maria Lúcia via WhatsApp. Então, existem os gritos individuais. E nós estamos aqui exatamente falando dos nossos gritos individuais. Que eles nascem lá. Eles têm origem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que passam por questões psicológicas, econômicas, políticas, né? Se a gente for ver lá atrás, então a gente estava falando dos bullying. Nossa, quanto bullying nós passamos e quantos bullying a gente fez. Eu era rainha do bullying. Porque eu gosto de gozar da cara dos outros, porque eu não ligo que goze da minha cara. Então pode gozar, que eu também vou gozar da cara dos outros. Então é uma coisa assim, né? Eu convivia muito bem com o sofrimento, sim, viu? Por exemplo, eu gostava e gosto muito de jogar bola, futebol. Adorava estar na rua. Adivinha qual era meu apelido? Molequinho, machinho, entendeu? Podia ser, mas para uma criança que ainda não tem clareza, você ser chamado de molequinho, machinho, só porque você joga bola no meio da rua e você é uma menina. Ou o meu irmão que gostava de brincar de boneca, Mariquinha. Ele gostava de fazer bolinho. Mariquinha, Mariquinha, Mariquinha. Entendeu? Então, essas coisas ficam dentro de nós. A gente supera, a vida vai correndo, vai. Agora, graças a Deus, para quem acredita em Deus, ou a humanidade que evoluiu, né? Hoje a gente pode ser o que quiser, embora haja muito preconceito, essas coisas que todo mundo já sabe, mas a gente pode ser o que quiser hoje, mais do que era antes. A gente falou lá do nosso grito com o pé de frango, a Cida que falou que estava com dor no joelho, a gente falou, come pé de frango, né? Deus me livre, pé de frango. Aí eu me lembro que na infância, quando não se tinha, era um frango para 8, 9 pessoas na família, então o que você vai comer? Você vai comer pé de frango mesmo, que era o que tinha mais. Então, o meu grito hoje, sabe, o meu grito individual, né? O meu grito, que delícia era poder comer uma coxa, um peito. Não, eu tinha que comer pé de frango, que era o que tínhamos. E cada um de nós vai ter um grito, isso aí é tranquilo, né? Como pé de frango, mas tem uns gritos doloridos, os gritos individuais. Aqueles gritos que vêm do fundo da alma. Aí, então, imagina que você tem um grito do fundo da alma. Aí você é negro. Aí você é indígena. Aí você
é LGBTQIA+. Aí você é pobre. Aí você não tem estudo, você é analfabeto. Aí você é mulher. Aí você é casada com um homem escroto. Aí você não é entendido na sua militância, na sua casa, na sua família. E cada um de nós, então, vai ter esse grito que vem da alma e o grito por ser isso, aquilo outro, por estar nesta categoria ou naquela categoria, entendeu? Então, são os gritos individuais e coletivos que se entrelaçam, né? E aí surge essa história do grito, agora já vou entrar mais no tema. Quando foi em 1995, nós estamos na 28ª edição do Grito dos Excluídos, e agora, olha como é bonito. Antigamente chamava assim, Grito dos Excluídos. No passar do tempo, pela luta das mulheres que militavam no grito, peraí, por que só dos excluídos? Aí começa essa história que todos vocês já sabem. Aí foi para Grito dos Excluídos e Excluídas. Faz uns anos que já foi colocado as. E, atualmente, a gente tem tido muita inserção da população militante LGBTQIA+. Aí, qual é a reivindicação? Que seja excluídos, excluídas e excluídos, que aí você abarca todos os gêneros. Isso pode ser uma questão de gramática, né? Questão de gênero, mas se você for LGBTQIA+, e alguém falar todes, você se sente bem mais identificado. É incrível isso. É incrível como as palavras, as expressões também suavizam ou martirizam ainda mais esses gritos individuais. Então é isso. Aí o grito dos excluídos e excluídas, por enquanto, está no 28º ano, e ele nasceu lá em 1900. O primeiro grito ocorreu, lógico, se é 28 anos, ocorreu em 1995. E essa iniciativa, ela foi pensada numa reunião das pastorais sociais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Não era fácil, porque os leigos na Igreja Católica tiveram e têm muita dificuldade de participar dos rumos e das definições da Igreja hierárquica. Mas aí tinha essas assembleias da CNBB, dos bispos, e nesse ano de 94, corria o ano de 94, então teve essa reunião das pastorais sociais, e aí foi falado, até porque havia já, nós estamos na 35ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Pastoral Operária, e que era bem forte nessa época, em São Paulo, sobretudo na região leste, Jardim Elba, onde o pessoal, inclusive o Ari, na época, era participante e tal, lá, e outros seminaristas, e era efervescente por conta da teologia da libertação, e essa região da leste, ela era muito, muito ativa. Então, um padrezito lá, não sei se vocês conhecem, o Alfredo, então ele falou, porra, gente, 7 de setembro, por que a gente não vai numa romaria? Vamos fazer uma romaria dos trabalhadores para Aparecida no dia 7 de setembro. E aí pintou, começaram a fazer, bem antes do grito, porque ela já tem 35 anos. Quando chegou em 94, você sabe que nada é assim, uau, né? É bonito esse processo histórico, coletivo, que você chega em algumas coisas e que você não cria, você recria, você ressignifica as experiências. Por isso é importante da gente estar sempre fazendo memória das coisas. Então, quando chegou em 95, já tinha essa experiência da Romaria dos Trabalhadores para Aparecida no dia 7 de setembro. Aí, quando chegou em 95, aconteceu, foi nessa 94 aí, 94,
Nessa reunião que foi aprovado, então, a realização pelas pastorais sociais do grito dos excluídos. Tinha uns bispos lá que queriam, mas não é grito, é melhor clamor, clamor dos excluídos, porque a igreja gosta dessa palavra clamor. Só que aí pintou um bispo abençoado, iluminado pelo Espírito, ele falou assim, mas Jesus não clamou na cruz, ele gritou. Aí, bom, então, grito. E a partir de então, se fez muito essa correlação, e trouxe muito à tona essa contradição do grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro, o que é isso, o grito do Ipiranga, e o que é o grito dos excluídos. Então, essa dicotomia, assim, ela veio bem forte nesse processo histórico. Então, aconteceu em 1995 o primeiro grito, foi em Aparecida, o mais tchan assim, juntamente com a Romaria dos Trabalhadores, e em mais 170 localidades espalhadas pelo Brasil. Tá? Então, esse foi o primeiro. E o que era o grito? Qual era o objetivo do grito? Então, o objetivo do grito, já falamos, era contrapor a questão do grito do Ipiranga. Contrapor. Todo mundo já estava com o saco cheio de ver cavalo e tanque militar desfilando. O que leva a isso? Independência. E os excluídos? E os pobres? Como é que ficam? Então, começa lá uma saga dos articuladores e articuladoras do grito em seus locais a contrapor essa situação e todas essas atividades, inclusive civis militares. Então, o que acontecia? No início, houve uma ação chamada Bloco dos Excluídos, era muito legal. Então, por exemplo, saía o desfile oficial, cavalos e cavaleiros, e aquela frescura toda, não sei o quê, papapá. E onde ia o grito dos excluídos? O Bloco dos Excluídos saía por último, nos desfiles oficiais, pisando em bosta de cavalo, né, porque sabe como é que é, e aí indo e fazendo o auê e tal, e trazendo essa novidade, que era um grito diferente, era um grito que saía do chão, não era da espada de militar, não era do querer do poderoso, mas brotava do chão, brotava dos setores excluídos. Aí teve muitas ações, e naquela época também apanhava, muita gente apanhou ao sair nos desfiles, porque às vezes dava problemas, porque a segurança não permitia, e o pessoal ia para a rua e tal, então teve tudo isso no início, né? E foi se formando, então, essa cultura também do 7 de setembro. O que é 7 de setembro? Se vocês verem de uns anos, imagina, 28 anos, se você vê pelo menos há 10 anos atrás, começa a mudar a cultura do 7 de setembro. Então, em muitos locais, vocês percebem essas manifestações do grito dos excluídos, e que, ao contrapor-se ao grito do Ipiranga, ela começa a desconstruir essa cultura militaresca e essa cultura até da própria, e aí chega no ápice desse ano, de questionar mesmo, independência? Independência para quem? Entendeu? Esse ano é Brasil, 200 anos de independência. Para quem? Esse é o lema do grito desse ano. Exatamente por isso, porque nesse processo de construção do grito, ele começa a desconstruir o outro grito. E não é premeditadamente, não, viu, gente? É aquela coisa linda que você vai construindo e vai se concretizando. Então, até nós vimos, assim, fazendo a memória do grito, a desmilitarização do 7 de setembro. E tinha uma figura de linguagem, uma imagem, né, que se passou muito, que era assim: o grito dos excluídos convoca para que as pessoas saiam da arquibancada e passem
de assistir os desfiles e assistir a programação cívico-militar, que passe e vai lá na rua, isso é uma figura, né? Vai na rua, vai participar, vai entrar com o seu bloco dos excluídos, mas também vai participar e vai tentar participar, forçar a sua participação nos rumos do país, nos rumos da política, nos rumos da economia. E como que isso se faz? Você tem que gritar, você não pode ficar mudo, você tem que gritar. E como é que você grita? Aí é a coisa mais linda do mundo, porque cada um grita da sua forma, cada um grita dentro das suas limitações. Então, vocês vão ver manifestações diferenciadas em cada local, dependendo da conjuntura desse local, dependendo das limitações, dependendo da violência desse local, dependendo da igreja, porque pensa vocês que nasceu na CNBB, a igreja toda está apoiando? Não, muito pelo contrário. Tem dioceses que, ao contrário, falam mal do grito, desconstroem o grito dos excluídos, entendeu? Então, isso acabou, de certa forma, também contribuindo para que os leigos dessem uma reviravolta na sua atitude e não depender da igreja para fazer. Então, o grito, nesses anos todos, ele nasce da igreja, mas ele fura essa bolha, né? Ele passa a contemplar um guarda-chuva para todos os movimentos e entidades nas suas manifestações. Então, vocês vão ver que vai ter missa, vocês vão ver que vai ter atos interreligiosos, vocês vão ver que vai ter discurso. Antigamente tinha muito discurso, que era um pé no saco também, mas aí muito discurso. Depois, em outros locais, se destacava a expressão cultural do local. Aí começou tudo que vocês possam imaginar, chá com pão na praça, inclusive em outros lugares, mas na Praça da Sé, teve aí, durante a pandemia, uma coisa de louco, né, com toda aquela fome e tal, teve um café para os moradores de rua na Praça da Sé, no dia do Grito dos Excluídos. Então, são vários os tipos de manifestações, tá? Então, um pouquinho assim, para a gente ver. Então, esse processo de desmilitarização e de chamar as pessoas, sai, desce da arquibancada, não assiste não, vem participar do jogo. Esse jogo é nosso. Esse jogo também é dos excluídos. E o nosso time é forte, o nosso time é enorme. É só a gente se organizar, é só a gente discutir, construir coletivamente. Aí, nesse negócio da construção coletiva, eu acho que é importante a gente lembrar que o grito, desde o sempre, ele foi descentralizado, quer dizer, não é, por exemplo, a CUT Nacional, o pessoal iluminado faz uma reunião lá e, pessoal, sindicato, todo mundo aí, é isso. Né? Ou, sei lá, partido político também tem esse tipo de procedimento, muitas vezes. Não necessariamente as pessoas participam das decisões. E alguém lá faz uma programação e todo mundo vai fazer isso aí que nós estamos falando. Então, o grito não tem essa... Aí, é claro, em alguns locais vai ter, porque o pessoal segue isso, mas, como conceito, não tem isso. Então, essa construção é coletiva e ela é livre e descentralizada. Então, cada local tem a sua programação própria. O que o Grito Nacional faz, então, você vai, o que é Grito Nacional? O Grito Nacional é formado por uma coordenação de entidades, são 23 entidades, entre sindicatos, organização, movimentos sociais, movimentos populares, pastorais sociais, organismos, esses organismos de igreja também, de direitos humanos, o pessoal da Central dos Movimentos Populares, MST, CPT, e outros que fazem parte dessa coordenação, o movimento dos atingidos por barragem. Então, são movimentos que participam dessa coordenação nacional do grito. Então, não é uma coisa assim, a gente vai fazer e pronto. E por que não é? Porque, além dessa coordenação, existe um outro negócio que é chamado Grupo de Articuladores e Articuladoras do Grito. Esse pessoal, a gente tem em todas as regiões do Brasil,
E esse pessoal que articula lá no seu local o grito. Então, nós tivemos, por exemplo, agora favoreceu. Antes era um encontro só nacional, presencialmente, de articuladores e articuladoras. E vinham pessoas do Brasil inteiro participando, trazendo sua conjuntura, trazendo suas dificuldades, suas limitações e também suas propostas e programações para o grito. E nesse caldo todo, e agora eu digo porque depois, quando você vê que dá o tempo, você me dá um toque. Senão eu vou desembestar, vou falar 2 horas aqui. Então, e aí, nessa construção coletiva é bonito, porque com a vinda aí da pandemia, que foi um horror, mas a gente descobriu essa coisa que é a tecnologia. E aí a gente fez muito mais encontros, né, que não só um presencial, mas a gente conseguiu fazer pelo menos, nós fizemos o último, o 3º encontro nacional do grito, do grito desse ano, do 28º. Nesses encontros, as pessoas trazem tudo que está fazendo na sua região, as suas sugestões, as suas programações, as suas críticas e sugestões. Então, a gente consegue construir esse grito nacional a partir dos locais, não a partir de uma central que determina que... Existem orientações, mas não determinação. E, para vocês terem uma ideia, que é muito interessante, é que, por exemplo, o tema permanente do grito é vida em primeiro lugar. E cada ano tem um lema diferente. Nesses 28 anos, cada ano é um lema diferente. Como é que esse lema é definido? Então, tem discussões locais. Isso começa lá logo depois da campanha da fraternidade, da igreja, da CNBB, eles sempre trazem um lema, né? A campanha da fraternidade. A partir desse lema, a gente tem, além disso, tem a conjuntura política econômica, a gente vai ter a criatividade, a poesia, a inspiração de cada local. Então, cada representante dos seus locais vai trazendo, numa reunião enorme, num encontro enorme, onde vai se definindo e vai se discutindo também nos grupos de WhatsApp qual seria o tema para esse ano. E aí, nesse ano, que é aos 200 anos, né, isso foi definido lá em fevereiro, para ser trabalhado durante todo o ano, no 7 de setembro e depois do 7 de setembro. Então, esse lema não caiu do céu, não. Esse lema foi construído a sei lá quantas mãos, porque cada local fazia a sua discussão, trazia. Aí tem uns lemas desse tamanho. Aí o pessoal vai discutindo, vai reduzindo, como é que é legal, não sei o quê, papapá, papapá. E aí, por isso que é muito interessante, porque quando sai o lema, você se sente pertencente. Pô, eu fiz, eu participei. Tem aqui pelo menos uma palavra que a gente colocou, está aí. A ideia que a gente colocou está aí. Então, a pessoa, os grupos vão abraçar com mais sentimento de pertença mesmo, né? Então, é isso. Aí seria o caso da construção coletiva, tá? Esse ano, nós temos... Está chegando para a secretaria, embora que é assim, né? A gente sempre chega em cima da hora, tudo. Então, programações, com certeza, em todas as regiões do Brasil. Todas as regiões do Brasil. O Acre, que era um estado que estava bem distante, esse ano retomou, né? Não tem em todos os estados, mas em todas as regiões. Já temos, quer dizer, depois a gente acaba sabendo, olha, teve... E é bonitinho, porque o grito pode acontecer na sua rua, como pode acontecer na Praça da Matriz. Pode acontecer na Vila Euclides, como pode acontecer lá sei lá, numa ruazinha do Jardim Independência, na praça. Então, é assim, é descentralizado. É lógico que, com essas loucuras que estamos vivendo agora, com esse ódio, com essas ameaças de violência, estão sendo retomadas atividades mais concentradas, mais amplas.
Então, por exemplo, para não fazer aqui, até São Paulo, vocês sabem que em São Paulo havia 2 gritos. Por questões políticas, ideológicas, o povo da igreja fazia num lado, o povo do sindicato fazia no outro. Esse ano está todo mundo junto, porque tem que se preparar mesmo, porque tem que se precaver, porque vai estar perigoso. Então, o pessoal está fazendo coisas ou coisas periféricas, ou coisas, quando é num centro maior, aglutinado para ter força. Tá? Então, nós temos por todo o Brasil, e aqui no ABC, para nós, vai ser no dia 7 também, vai começar... A Diocese de Santo André retomou, depois de muitos anos, o Grito dos Excluídos. ABC, gente, ABC, o berço da... Bom, se eu falar isso, pode ser que o pessoal fale, que berço, caramba, mas, historicamente, passado que o ABC foi a República do ABC, de São Bernardo, com aquelas greves dos metalúrgicos, etc. e tal, que passou a ser um local de referência de lutas, o ABC. E a gente não tinha grito aqui, desde muito tempo. Agora, alguém chegou, uma pessoa interessante na diocese, e aí vão retomar o grito. Então, vai ser no dia 7, vai ter uma missa às 9h30 lá na matriz, acho que é aquela matriz cor-de-rosa lá em Santo André, matriz de Santo André, depois tem uma caminhada até a Praça do Carmo, onde vai ter ato político, vai ter um ato interreligioso na celebração do grito. Então, em termos gerais, seria um pouco isso. Aí, só para a gente, deixa eu ver aqui, falando um pouquinho mais, nós temos o grito, cada grito, cada ano, tem alguns objetivos e alguns eixos que norteiam a discussão. Esqueci de falar que tem uma atividade chamada Dia D do Grito. Esse Dia D é assim, cada dia 7 de cada mês, as pessoas fazem atividades lembrando o Grito dos Excluídos. Então, agora com esse negócio da internet, assim, é uma loucura o quanto de coisas as pessoas promovem em termos de lives, em termos de seminários, em termos de roda de conversa, e agora está voltando presencialmente também. Tá, então é assim, entre os objetivos do Grito desse ano, olha, são 6, mas eu não vou falar todos, que são muita coisa. Eu vou falar o primeiro, né, que seria motivar e incentivar a criação de espaços de debate, formação, construção da unidade de reflexão sobre os 200 anos de exploração e resistência nas comemorações da independência do Brasil. Então, contribuir para o conhecimento e popularização da nossa história, em contraponto à história oficial. Denunciar este modelo que produz riqueza, gera desigualdades e exclusão. Esse é um dos objetivos desse ano. E entre os eixos, então, tem a questão da violência estrutural, da dívida pública, dívidas sociais e direitos humanos, a educação popular, a importância da educação popular e trabalho de base. O outro eixo é soberania alimentar, a agricultura familiar no combate à fome e ao agronegócio. Os 3 T's que o Papa Francisco fala, que é terra, teto e trabalho, o direito a, né? O 6º eixo, democracia participativa e democracia representativa, sobretudo nesse ano de eleições. E defesa dos territórios, sobretudo quilombolas e indígenas. Então, é um pouco isso. Não sei, aí eu abro também para se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão. Legal, Valim. Muito boa a exposição, muito clara, objetiva, tranquila, segura. Que bom, né? Que bom. Queria ajudar no debate também, colocando alguns elementos que depois a gente pode avançar um pouco mais. Primeiro, dizer de que toda uma construção foi feita em relação a essa questão. Me recordo,
me recordo muito bem. Nessa ocasião, nós estávamos fazendo, inclusive, eu estava fazendo teologia, me recordo da luta do Vitor Miracapilo, do padre Vitor Miracapilo, que ele se negou, em 7 de setembro de 80, a celebrar uma missa pelo Dia da Independência. E aí ele acabou sendo expulso por conta de que ele não aceitava, e para ele, realmente, independência do quê em relação a quem, né? E esse debate da independência é extremamente importante porque nós precisamos voltar lá no período do grito da oficialidade, né? Precisamos voltar lá. Porque o grande problema no Brasil, num recorte histórico, vai se dar a partir de 1808, com a vinda da família real para o Brasil, né? Correndo por conta das forças e dos conflitos com Napoleão. E só em 18, então, nesse período curto, veio a família real, cria um problema muito sério no Rio de Janeiro, né, desalojando pessoas. E em 22 nós temos esse episódio que não caiu do céu, embora que muita gente... Bom dia a todos e a todas. Desculpa, Aldo. Bom dia, Miguel. Até hoje é objeto do debate extremamente importante para todos nós. Seria importante, quem puder, eu estou lendo o 3º volume do Laurentino, ele tem vários capítulos que ele trata dessa relação, né? O debate do porquê essa questão do inglês para inglês ver, a questão dos esquecidos neste processo da independência. Porque que independência que é essa? Na verdade, não acabou com a escravidão dos negros, muito pelo contrário, não acabou não melhorou as condições nem de respeito aos indígenas. Então, é uma independência dentro de um contexto que eles buscavam, dentre outras possibilidades, manter a extensão de Portugal no Brasil através da família, através de Dom Pedro, que para português é VI, e aqui é Dom Pedro I. Para a gente ter uma ideia, esse período, inclusive, levou no Brasil, entre 1931 e 1940, entraram no Brasil cerca de 340 mil negros africanos, quer dizer, então estimulou a dita independência, estimulou e ampliou a escravidão no Brasil. Um negócio muito grave. Mas, enfim, a exposição da Ana, ela pega o contexto de 95, né, que nós acompanhamos, eu acompanhei desde do primeiro movimento, dos primeiros debates, nós estávamos nessa caminhada aí, né? Mas é importante, principalmente esse ano, porque como que é a vida, né? Esse ano que completa 200 anos dessa tentativa de romper com a monarquia, de romper com a colonização, né? Aí você tem o quê? O coração no Brasil, quer dizer, o coração da colonização sendo recepcionada no Brasil aqui de forma bastante calorosa por parte da classe dominante, por parte de um presidente que ele tem essa expectativa. Mas vamos abrir a palavra para todo mundo, caso queira falar, 3 minutinhos, aí no final eu passo para a Ana para as considerações, complementos e considerações finais, tudo bem? Está aberta a palavra. Já estou inscrito. 3 minutos, Aldaci, 3 minutos. Então, bom dia mais uma vez. Infelizmente, meu cachorro não para de latir lá no portão de jeito nenhum. Acho que vocês vão estar escutando uns latidos no fundo. Ele está querendo realmente ser independente, viu? O único que é independente, de fato, são os cachorros. Mas eu quero partir aqui de um processo, de um pressuposto,
como ativista e militante do movimento negro, dizer e chamar para nossa reflexão esses 200 anos de independência e realmente com a palavrinha bastante ou bem colocada, para quem? Isto porque, mesmo esses 200 anos, a independência oficialmente foi feita em 1822. E a gente até... Deixa eu botar... O que aconteceu aí? O que eu tenho percebido é que mesmo com esses 200 anos e em 22, e a chamada abolição, que até hoje é inacabada, ela se dá em 1888, ou seja, 66 anos, não é isso? 66 anos após. E eu estou pensando aqui que essa independência para quem? Eu penso que para os mesmos que dominam ou que dominavam o Brasil antes, que eu chamo de ocupação ou invasão dos portugueses. Essa independência foi para eles, para dizer que eles estavam se tornando independente, mas os mesmos que dominavam, que tinham o domínio aqui, continuaram sendo os mandantes, ou seja, ele, entre aspas, independente lá de Portugal e continua dominando aqui. E essa abolição, que até hoje inacabada, ela se dá em 1888, continuando 66 anos de período de tráfico de seres humanos escravizados, como o Aldo frisou agora aí. Então, é importante para nós fazermos esse debate desta independência e relacionar com a questão da desigualdade racial. Né? Como que a gente discute 200 anos de independência do Brasil, 134 anos de abolição inacabada, e esta população negra no Brasil, que somos hoje 54,9% da população, ela continua excluída. Então, esse debate da independência do Brasil com a questão abolição, ele precisa ser relacionado e a gente tem que continuar fazendo esse debate, porque é uma situação bem elaborada, né? Você faz uma independência, continua com a população escravizada, eles continuaram, inclusive, com o tráfico de seres humanos, escravizados aqui, faz uma chamada abolição, entre aspas, que não aboliu a questão, aboliu do trabalho escravizado, forçado, aboliu as chicotadas e permanecem presos à situação do desemprego, da fome, da miséria, a falta de terra, a falta de escola, e aí sucessivamente. E para eu concluir, é importante a gente entender que essa questão dessa população, da nossa população escravizada, não houve reparação do ponto de vista oficial. E eu tenho, inclusive, feito esse debate, que a Simone Tebet, aí, candidata à presidência da República, ela, inclusive, tem um projeto que é para que, quando se devolver as terras
as terras indígenas e até mesmo quilombolas, e ela quer colocar que seja os antropólogos com documento, etc. e tal, como se ela não soubesse que quem fez, inclusive, as grilagens de terra foram exatamente eles. E ela quer que que esses invasores, ocupantes dessas terras, que eles sejam indenizados pelo Estado. Então, ou seja, lá atrás, quando fizeram a abolição, entre aspas, a abolição inacabada lá, em que os escravocratas receberam indenização do Estado, porque estava perdendo a sua mercadoria, cada escravizador foi indenizado pelo Estado, além de já ter recebido as terras lá pela capitania hereditária, ainda receberam dinheiro do Estado brasileiro, porque estava perdendo a sua mercadoria. E aqueles trabalhadores que estavam escravizados foram para a rua sem nada, nem dinheiro, nem direito à comida. Ainda tinha que plantar, esperar nascer para colher, para comer. Então, esse debate está muito atrasado em relação a gente, porque quando se diz reparação à população negra, ainda tem muita gente que não entende, não compreende a lógica do debate. Por isso, ele precisa ser mais bem elaborado. E aí é nesse sentido que nós, dessa escola de domingo, estamos provocando essa discussão, talvez já para o próximo domingo, a gente trazer aqui um debate nessa direção da abolição, independência, abolição e exclusão do povo negro no Brasil. Obrigado. Valeu. Está aberta a palavra. Mais alguém quer falar? Só se um pouquinho aí do tempo, para ficar atento ao tempo, para a gente não se arrebentar. Alguém mais quer falar, gente? Aqui temos professores de história também, enfim, quem quiser falar, fica à vontade aí, tá bom? Claro que um por vez, não precisa entupir aqui a chamada de todo mundo ao mesmo tempo, mas fica tranquilo. O Carlos Wellington fez algumas observações. O Carlos está aqui? Carlos, você está aí? Você quer também falar? Porque ele já escreveu algumas observações. O Alberto quer falar. Alberto? Carlos? Não, porque aqui nós temos dois Carlos. Tem o Carlos Wellington, tem o Carlos Alberto. Não, você quer falar, Carlos? Pode falar. Tô falando. Pode falar, Carlos, pode falar. É o Alberto que quer falar. O Alberto quer falar? Alberto, pode falar. Carlos Alberto. Bom, primeiro eu quero dizer que foi demais esclarecedora a exposição da companheira Ana. Inclusive, ela trouxe uma série de informações, as quais eu não tinha, né? Fazendo um relato histórico do movimento, né? E o mais importante da exposição dela, que para mim sempre ficou claro, é que o grito dos excluídos, ele se ampliou. Ele se tornou mais amplo, né? Incluindo muito mais setores, movimentos sem terra, setores do movimento sindical, porque inicialmente eu participei de algumas concentrações aí algumas manifestações do Grito dos Excluídos na Praça da Sé. A impressão que se tinha no começo é que ele decorria de uma visão, que é uma visão que acontece muito com os companheiros, com o pessoal da igreja, que é uma visão de analisar a questão das relações sociais, das relações de classe, da seguinte maneira: de um lado pobres e do outro lado não pobres. E dentro dessa visão, que o movimento dos excluídos teria nascido dessa visão, de separar a sociedade em pobres e não pobres.
entende? Não uma visão diferente, por exemplo, que separa a sociedade, né, de um lado explorados e de um outro lado exploradores. Tanto que na época até conversava lá na Praça da Sé, eu conversava com alguns companheiros, e eu dizia, ó, eu defenderia, no lugar de grito dos excluídos, eu defenderia grito dos explorados. Aí sim, você tem toda uma abrangência em que você atinja todos os explorados, saindo da visão de que o que você tem é pobre de um lado e não pobre do outro. Essa visão é uma visão que, entendeu, que não é uma visão de uma análise de classe da sociedade. Mas hoje a companheira colocou que, na realidade, esse movimento está se tornando cada vez mais um movimento de grito dos explorados, o que mostra que ele se ampliou. Isso é muito importante. É muito importante. Até porque o explorado é uma questão de conceito a ser trabalhado. O explorado está incluído numa estrutura social, ele não está incluído nos ganhos, evidentemente, que aí quem está incluído é o capital, mas ele está incluído numa estrutura social que, sem o explorado, não se pode, inclusive, concebê-la. A sociedade capitalista é assim, ela é estruturada, de um lado quem explora e de outro lado quem é explorado. Então, de certa forma, se a gente levar a discussão com maior profundidade, de certa forma todo mundo está incluído. O miserável está incluído numa sociedade que é a sociedade da exploração, sociedade, entende? Uma sociedade em que uma classe, uma minoria vive às custas da maioria que explora. Mas o mais importante, eu repito, é esse dado que a companheira trouxe, de que o movimento, na realidade, está se tornando cada vez mais, entendeu? O grito dos explorados, entendeu? Deixando claro que não se trata de um grito apenas de determinadas pessoas que estão de um setor de explorado que estão numa determinada situação extrema de miséria e assim por diante. Não, está um tanto mais ampliado, porque, na realidade, nós temos que falar numa sociedade capitalista do conjunto de explorados, embora respeitando as especificidades, entendeu? Das dores dos diversos setores da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora, evidentemente, não é... ela tem a sua diversidade, tem os setores com mais dores do que outros, tem um setor que, entendeu, que tem as suas questões específicas, tem o setor que está totalmente marginalizado aí entendeu, nas ruas, entendeu? O setor um setor mais agredido, entendeu, pela polícia. Evidentemente que há uma diversidade na classe trabalhadora, ela não é um todo compacto, mas na medida em que a gente procura abranger, entendeu? Entrar num conceito de classe, um movimento como esse avance, infelizmente está avançando, na medida que ele vai se tornando cada vez mais, entendeu, o grito dos explorados. É isso aí que eu tinha a dizer, é o que eu poderia dizer em poucos minutos. É isso aí. Obrigado, Alberto. Está aberta a palavra. Isso. Carlos Alberto Gonçalves, para falar. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Carlos. Bom dia. Eu queria fazer um comentário complementando a fala do Aldacir, né? Ele está aqui escrito com preto lindo, o nome dele. Você fez uma... Tá, é a mesma pessoa. Legal. É que você fez uma colocação bacana e eu fiz paralelo com uma entrevista que o Haddad deu lá para o Saflat, né? Só um minutinho, pedi o outro Alberto para fechar o microfone, que está dando... O Saflat, ele entrevista o Haddad, eles falam o seguinte, o Haddad fala que a dívida que o Estado brasileiro teve com o poder na abolição é entregar a República ao poder, né? Ele falou que isso é um traço cultural do país. Ele falou que está até em Machado de Assis. Machado de Assis escreve isso em sua literatura,
que a dívida a ser paga da abolição foi entregar ao Estado ao poder, né? Aos grandes, ao grande empresariamento, e, diante disso, não suportar, no processo democrático, é o povo no poder, né? Eu achei, só complementar a sua fala, eu achei muito interessante hoje, estava assistindo hoje, a entrevista acho que foi no dia 27, e antes desse encontro nós estava assistindo a entrevista, e ele tocou nesse ponto que o Aldacir toca. Eu acho que vale a pena assistir essa entrevista que a Haddad dá para o Safato, né? Agora, em relação a esse grito dos excluídos, eu acho, até também fazendo um comentário em relação à fala do Alberto, acho que o Alberto ele coloca bem, mas talvez seja interessante a gente buscar um pouco da conceituação, do ponto de vista da ciência, do científico, do que do que significa incluído, né? Porque, por exemplo, na educação, a gente trata muito essa questão da inclusão, né? E a inclusão dentro da educação, a gente não fala de integração, a gente fala de inclusão, que é uma educação para todos. Não nesse sentido, para todo, no sentido de você garantir a diversidade, garantir a diferença, né? Eu penso que no capitalismo, mais que incluídos, o explorado está integrado, né? Apenas, talvez, dentro dessa conceituação de inclusão, talvez o explorado esteja integrado e não incluído, porque incluir é você participar, em tese, igualmente, daquilo que é produzido, né? E da produção, daquilo que se produziu. Eu acho que talvez a gente compreender um pouco esse conceito de inclusão que a ciência, principalmente a educação, traz, né? Que é incluir a diversidade, é incluir todos, né? Indistintamente, né? E eu penso que talvez no capitalismo a gente esteja integrado e não incluído de fato. Um comentário que eu queria fazer na fala do Alberto. É isso aí. Não sei se eu me fiz claro, né? Tá claro, Carlos. Legal, bacana a sua reflexão. Sempre bem-vinda. Tá aberta a palavra. Só uma palavrinha aí, ó. O Carlos Wellington aí, que o Safatli é um bom candidato, como tem outros também, mas considero que tem uma contribuição, uma reflexão filosófica importante. Abel, pois não. Então, eu só queria relembrar algumas coisas nesse momento, né? Que é um momento importante, que é assim, com o tempo, a gente vai esquecendo o conceito de imperialismo, né? E isso, para as nossas consciências, é uma coisa assim que a gente não deve perder de vista. Então, por quê? Porque uma vez feito as independências na América, aí o que acontece? Os Estados Unidos começam a se tornar o grande imperialismo, né? Na América, e assim subordinando a todos. Simão Bolívar, quando lutava pelas independências, já tinha um projeto da grande pátria. Ele falou, olha, ao fazer a independência aqui, nós temos que fazer uma independência em que seja conjuntos, né? Em que nós consigamos fazer uma independência de um todo, uma grande pátria, porque senão nós seríamos submetidos pelos Estados Unidos, que já tinha feito já a sua, né? Isso não acabou não acontecendo, acabou fragmentando as repúblicas de língua espanhola, enfraqueceu a América, né? E nesse conjunto todo, o Brasil continua sendo dependente, né? Independente, mas dependente, né? Assim, né? Das metrópoles europeias. E aí, então, esse conjunto submeteu toda a América Latina a essa dominação. E nós precisamos fazer o quê? Novamente reconstruir, tentar fazer, né,
a união dessas repúblicas, fazer um conjunto para poder enfrentar os Estados Unidos. Não é? Os Estados Unidos ele é responsável pelo jeito que nós estamos vivendo, por tudo isso que nós estamos passando aqui, não só aqui, mas na América toda, né? Incluindo Cuba, né? Que sofre mais diretamente ainda. Então, é preciso, novamente, ter essa concepção de que só vamos conseguir nos libertar se nós conseguirmos fazer essa união total. O Darcy Ribeiro, ele tem nos livros dele, ele diz o seguinte, que a América Latina só vai se libertar quando fizer um confronto com a América anglo-saxã. Enquanto isso não acontecer, nós estamos submetidos a essa exploração brutal, essa situação grotesca que nós vivemos, e a exclusão, que a exclusão é a exclusão de toda a América Latina da capacidade de autodeterminação e de fazer a sua própria independência. Nós, enquanto povo, somos todos dominados, não tem escapatória, né? E é importante, nesse conjunto, fazer essa... Agora, hoje tem a entrevista do Lula. O Lula é tem a entrevista, o debate, né? Hoje lá na Bandeirantes. O Lula é, na verdade, um grito, não é, dos excluídos da América Latina, que tem a capacidade de aglutinar, e ele sempre pensou na política externa, a união, a aproximação dos países, né, da América Latina, nesse sentido de fazer uma união mesmo, mais forte. Então, é nisso que a gente aposta, mas é sempre assim, não é? Pensar essa independência do Brasil e da América, e dos países da América, não, a América toda é submetida, não tem nada de independência, só vamos conseguir isso quando nós enfrentarmos o big stick, né, dos Estados Unidos, que é o grande imperialismo do capitalismo no mundo. Então, é mais ou menos essa reflexão, né? Mas... Legal, Abel. Você puxou a reflexão mais para um processo mais amplo, né? Legal. Tem mais alguém que quer falar, companheiros e companheiras? Eu acho que o povo hoje está um pouco com fome, porque ainda assim... Deixa eu falar um pouco aí, Aldo. Miguel, vai lá, Miguel. Miguel de Osasco. As mulheres estão caladas, né, Aldo? Depois, né, fica naquilo, né? Não, rapaz, mulher calada nada. A primeira mulher que falou, só ela, foi 35 minutos. Você pensa... As outras aí, as outras. Mas aí é uma representação também, né? Sendo contemplada, mas está aberta a palavra, brincadeira. Está aberta a palavra. Miguel. Então, a nossa independência, ela foi assim, em consequência de diversos fatores, né? Inclusive impulsionado também pela Inglaterra, né? Que era a grande potência da época, enfim, que queria, inclusive, vender as suas máquinas, né? E não foi, assim, uma iniciativa das elites aqui e tal, mas, assim, ao longo da história também, essa independência não tem acontecido da forma como a população, no geral, deseja, né? Mas aos moldes da elite, que sempre faz o jogo político dela, né? Sempre visando seus lucros. Sempre que o povo quis fazer a sua revolução, foi barrada, né? O povo foi barrado por conta das Forças Armadas, de modo geral, que sempre esteve a serviço da elite, né? Diga-se de passagem, as grandes revoltas, né, que tivemos ao longo do período colonial, e nos dias mais atuais, essa mesma elite também tem feito o seu jogo político, né? Quando assume o poder, ela não procura visar os interesses da grande maioria, mas sempre da própria elite mesmo,
e a própria população, de modo geral, por ter sido sempre mantida, na grande maioria, analfabeta ou semi-analfabeta, não tem a força necessária para poder lutar, né? Para conquistar ou pelo menos para manter os seus direitos. Diga-se de passagem, recentemente foi tirado de nós, trabalhadores de modo geral, grandes conquistas aí que os antepassados e até contemporâneos mesmo, ainda vivos, conseguiram. Então, a gente tem que, daqui para frente, né, principalmente se a esquerda ganhar aí, né, procurar manter ou retomar esses direitos. E aí cabe àqueles que estão em linha de frente, né, no caso, principalmente aí professores, né, que são os que têm mais cultura, né, mais conhecimentos, fazer a diferença, porque é muito ruim, né, a gente só ficar sendo passado para trás, sempre lesado nos seus direitos, sempre na hora que vai fazer as suas passeatas, né, as suas assembleias, suas greves, seus movimentos, enfim, sempre é barrado, sempre é punido, sempre é policiado, né? Diga-se de passagem, o que o Dória fez, mandando a polícia agir de forma muito truculenta, batendo em professores, né? Aquele lá do Paraná também, esqueci o nome dele agora, bateu de forma muito terrível nos professores. Então, a gente fica assim, com aquele gosto amargo, né? Sempre de derrotas em relação às nossas conquistas. Então, nós temos que aproveitar a deixa aí para cobrar, né, de Lula, Haddad, se forem eleitos, principalmente, né, que são aí os dois mais que a gente espera que ganhem, para poder, então, fazer a diferença, né? Porque, inclusive, o próprio Lula, o PT, de modo geral, esqueceu do povo, esqueceu daqueles que os colocaram lá, né? E aí foi, inclusive, um motivo da grande derrota, né? Na eleição de 2018, o povo queria novidade, queria vingança também, etc. Então, foi colocado esse ogro aí para estragar o nosso barato. É isso. Obrigado, Miguel. Aberta a palavra, mais. Bom dia, quem ainda não tinha visto, né? Acrescentando ao que o colega falou, eu estava refletindo sobre a fala da Ana, e eu vejo assim, que mesmo entre nós existem aquelas falas que são perpetuadas pela direita, né, pela classe dominante, esse idiotismo, do saudosismo. Naquela época nós éramos felizes, não tinha esse negócio de bullying, isso é frescura, é coisa do presente. Então, a gente vê que, através desse falso saudosismo, eles tentam pregar uma coisa que não é real, porque o bullying sempre existiu, em outras palavras. Muitas vezes as pessoas não conseguiam reagir, tá? Muitas pessoas sofriam o bullying, sofriam caladas. Então, nós estamos numa época que, apesar de tanta opressão, de tanta sacanagem da classe dominante, parece que houve, assim, talvez justamente por causa desse grito dos excluídos, houve, assim, um alerta para as pessoas para não aceitarem calados tantos absurdos. Naquela época a gente dançava isso, dançava aquilo, que não havia bullying. Claro que existia bullying. Existiam os bullies individuais, que nem a Ana falou, como eu já coloquei aqui. Eu nasci... só um exemplo assim, bem sintético, né, que eu já havia comentado. Eu nasci sem tireoide. A minha mãe, quando queria ficar brava comigo, me chamava de retardada.
ela me chamou a vida toda de retardada. Tinha uma época que eu achei até que eu era retardada. Então, existe assim, esse é só um exemplo bem rasteiro, né? Do que as pessoas passavam na vida. Então, nós tínhamos uma família de pessoas negras, família excelente, trabalhadores, né? Pessoas maravilhosas. E tinha uma outra família de pessoas brancas que a menina vivia praticando bullying contra os garotos. Então, a gente vê que naquela época muitas pessoas achavam graça. Achavam graça de uma coisa que nunca teve graça. Então, mesmo entre os grupos, a gente devia fazer assim uma campanha que eu vejo que no nosso grupo, nos jovens, a gente vê pessoas que colocam vídeos exaltando os tempos passados, as maravilhas. Eu sempre rebato. Tinha coisas boas, sempre, toda época tem suas coisas boas, mas também tinha as coisas que não eram boas. Então, eu falo da ditadura, né? Eu sempre costumo colocar o problema das coisas ruins, para a gente evitar exaltar esse saudosismo, que isso daí é palavra da direita. São modos de oprimir as pessoas para elas acharem que está tudo bem, que antes era tudo bem, e que agora nós estamos achando pelo em ovo. Já falaram isso. Você está achando pelo em ovo, porque antigamente não era assim. Eu falo, antigamente era assim e bem pior, porque antigamente a pessoa sofria e não sabia, às vezes nem que sofria, ou como lutar contra aquilo. Então, eu acho assim, que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas e em perpetuar os conceitos da direita e debater isso daí. Quando aparece nos grupos, para a gente rebater essas falas e mostrar a realidade. É isso aí que eu tinha para dizer. Ok, obrigado, Kátia. Mais alguém, gente, que falar? Eu me inscrevi. Por favor. Primeiro, eu quero só rebater a fala de eu não sei se ele é professor, que falou antes da Kátia, que ele disse assim, que ele espera que os professores, foi mais ou menos isso, façam a grande revolução. Mais ou menos foi o que eu entendi. Se eu não entendi, foi mais ou menos isso. O que eu quero para mim, eu não posso esperar que o professor do meu lado vá resolver. Eu tenho que ir atrás e lutar pelo que eu quero. Eu não tenho que ficar só esperando o meu sindicato, eu não tenho que ficar esperando o grupo da minha rua resolver. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu não tenho que esperar no geral. E eu quero fazer uma pergunta para você, o Valim. A sua fala foi maravilhosa. Cada vez que eu converso com você, eu fico um pouquinho mais inteligente. Só não me convença a comer pé de frango. Em 2019, acho que foi o último 1º de maio foi o primeiro e o último que eu fui. É isso mesmo, Aldo? Vocês foram para o 1º de maio lá em São Paulo? Sim, sim. Foi, tá. Eu fui depois, eu fiz sozinha, que eu falei, qualquer coisa eu volto sozinha também. E eu encontrei com o pessoal da PUESP e encontrei com o professor Raymond. O professor Raymond é um francês voltado para o grito dos excluídos, pelo que eu entendi, moradores de rua. É isso, Ana? Posso responder? Sim, completa para mim, por favor. Então, o Raymond é o nosso professor de francês, né? Sim. Então,
Ele prefere Raimundo, mas ele é Raimundo. Raimundo. Mas ele fala, não, me chama de Raimundo, me chama de Raimundo. Muito bem. Quer ser nordestino, paraibano? Mas ele é maravilhoso porque ele abraçou ser brasileiro, ele era padre, saiu e tal, mas ele foi muito lutador aí no tempo da ditadura, ele acolheu pessoas de movimento sindical que estavam sendo, ou então estudantes da UNE e tal, então um cara muito interessante. Bom, respondendo à pergunta, Cida, na verdade, o Grito dos Excluídos do Raymond, aí na Sé, por que Raymond? Porque o Raymond é muito ligado à igreja, ele continua sendo completamente vinculado à igreja, porque ele é da pastoral operária, inclusive. E essa divisão aí, até o Alberto citou alguma coisa, o Grito da Praça da Sé, ele era muito ligado à igreja, assim como o 1º de Maio, que às vezes depois começou a dividir, né? Fazia primeiro na Praça da Sé, até eles iam até o Anhangabaú, etc. e tal, mas a gente sentia um certo estranhamento aí, não só na coordenação, você sabe que tem essas coisas, esses egos horrorosos, né? De algumas pessoas que se sentem donos dos movimentos e que querem fazer as suas vontades. Mas, no todo, então, tinha o Grito da Praça da Sé, que ele era mais religioso mesmo. Então, ele era mais... Tinha missa, etc. e tal, tinha atos ali na Praça da Sé, o ato político, e não necessariamente iam até a do outro, que era a CMP, que era o pessoal de moradia, era o pessoal mais ligado à CUT, etc. e tal, ou outros sindicatos. Então, havia essa divisão. O que a pandemia resolveu, não só a pandemia, não foi bem a pandemia, foi a conjuntura que nós estamos hoje. Aí, então, vamos fazer junto, porque se a gente estiver junto, a gente apanha menos se tiver algum problema, entendeu? Então, vamos fazer junto, até para mostrar a força da unidade. Porra, se o Lula ficou com o Alckmin, por que o Grito da Praça da Sé não pode ser em conjunto com o Grito do Anhangabaú? Por quê? Por questões de divergências bobas, divergências políticos partidárias, divergências, tipo assim, essa divergência de egos. Ah, não, sabe, eu sou mais foda, eu vou fazer aqui, nós somos, sabe aquilo? Então, são coisas assim que a gente, inclusive, são desafios da esquerda, desafios dos movimentos populares, desafio das organizações, baixar a bola dos seus egos e fazer uma construção mais coletiva, porque senão a gente vai tomar no nariz cada vez que fizer isso, vamos se enfraquecer. E o que vai acontecer? Os ogros da vida, com todo respeito aos ogros, né, Miguel, é que vão assumir o poder, porque nós não soubemos nos unir. Então, o Grito da Praça da Sé não necessariamente ele é dos moradores de rua, mas a Praça da Sé, o contexto da Praça da Sé, sobretudo nos tempos atuais, é de moradores de rua. Você não pode fechar os olhos. Quando o Alberto... Deixa eu falar rápido, senão o Aldo me corta. Quando o Alberto falou assim dos excluídos, dos explorados, sabe o que é, Alberto? Tem setores da sociedade que são tão excluídos que são invisíveis. São invisíveis. Aí, quando chegou em toda essa discussão do grito, a gente pensava assim, a gente não quer ser voz, a gente não quer. Quem está lá na organização, quem já tem uma caminhada, não quer ser voz. Quer deixar que as pessoas gritem. Tinha uma expressão muito bonita, deixar que os gritos dos porões, nos porões do Brasil, eles sejam ouvidos. Porque eles existem, você não precisa dar fala, eles estão gritando, ainda que eles sejam invisíveis. A própria presença do morador de rua, a própria existência do morador de rua é um grito enlouquecedor, ainda que ele não... Entendeu? Porque ele é um cara invisível. Aí chegar nesses setores da exclusão, que o cara não é incluso nem no mercado,
ele não é incluído, né? Nem no mercado, nem no mercado de trabalho, nem no supermercado, que o cara não pode entrar, quer dizer, nem no banheiro o cara não tem onde cagar, onde mijar, que é um direito, fundamental da vida humana. Ele não tem. Aí, por isso, essa preocupação do pessoal que está na Praça da Sé, e foi bonito o ano passado, até o Carlos Wellington falou aqui, o ano passado foi bonito que o pessoal junto, os excluídos dos excluídos, que são os moradores de rua, eles seguiram em passeata até Anhangabaú. Né? Quer dizer, a invisibilidade apareceu. Então, um pouco isso. Então, não há essa coisa. O grito é de todos. O grito ele penetra, ele permeia todos os setores, né? E de todas as formas de exclusão ou exploração. E aí, no caso da Praça da Sé, por conta da população muito assim, nossa, chega a doer, né? Aquela situação deles, então aí ali na Praça da Sé eles fazem o grito dos excluídos, voltados também para a questão da população de rua. Bacana, boa reflexão. Mais alguém quer falar? Não sei se a Cida concluiu a fala. Não, eu concluí, Aldo. Tá ok. Mais alguém, gente, quer falar? Aldo, eu falaria uns 3 minutos mais, pode ser? Pode ser, companheiro. Aqui não tem crise, aqui não tem tesoura, não. Aqui é aberto para ficar lá. Não, a companheira que fez a exposição, a companheira Ana, ela deu esclarecimento interessante, entendeu? Para ficar bem mais claro, né, o que significa esse movimento, o que significa, mostrando que ele realmente se inspirou naquelas situações as mais dramáticas possíveis do nosso povo. Ela se inspirou na situação das pessoas que sequer estão incluídas, num salário mínimo. Estão incluídas, entendeu? E um pouco mais no salário mínimo. Se inspirou nisso. Então, agora me parece que ficou bem claro. Mas é certo que existe uma concepção por trás de tudo isso, que é aquela concepção que a sociedade se divide em pobres e não pobres, que é uma visão que não é uma visão de classe, não é uma análise da composição de classe da sociedade. Elas se inspiram tanto nisso. Mas, de qualquer forma, é uma das variantes da luta do nosso povo, e a gente não pode negar isso. Entende? Inspirando-se, entendeu, na dramaticidade dos setores que, entendeu, mais afetados pelo sistema, entendeu, que vive situações mais dramáticas dentro da sociedade. Eu acho que, entendeu, não se pode negar a importância de um trabalho que também explore esse campo, que é um campo de grande dramaticidade. Não é fácil você ver uma pessoa na rua entendeu, que não tem um prato de comida, morando debaixo das pontes. Evidentemente que isso tem que mexer com a nossa sensibilidade, se é que a gente tem uma posição, entendeu, de inquietação em relação a esse sistema, se é que a gente tem compromisso contra a ação de uma sociedade que gera tudo isso. Só que o conceito, num primeiro momento, ele deixou assim, bom, eu não sou excluído, então eu não vou participar disso. Eu sou explorado, mas não sou excluído. Eu acho que o movimento avançou na medida que vai assambarcando cada vez mais o conjunto de explorados. É o explorado assumindo que a causa da rua, que a dramaticidade da rua é coisa sua. É coisa sua, é coisa da sua classe. Quem está marginalizado ali é gente da sua classe. Quem está sem salário, pedindo na rua, é gente da sua classe. É isso que a gente tem que colocar, entendeu? Colocar a consciência de classe nesse nível. Não existe drama social, não existe drama humano na sociedade capitalista que não seja um drama, entendeu? De uma mesma classe. E é preciso, e a consciência de classe tem que apontar para isso. A consciência de classe tem que mostrar que a luta contra o racismo, por exemplo, é uma luta de toda uma classe.
O racismo é um instrumento de dominação, é uma ideologia de dominação, e quem se torna socialista tem que imediatamente ser contra o racismo. Não existe nenhum trabalho de Marx que não aponte para o antirracismo. Não existe nenhum trabalho de... Toda a visão marxista do mundo aponta para isso, entendendo que a visão racista, como uma série de outras visões de dominações, entende? São ideologias de entendeu? Ideologia da classe dominante, ideologia da burguesia. Então, a ideologia da burguesia é um conjunto de ideologias que, na realidade, uma está associada à outra. Então, são essas reflexões que eu gostaria de, em poucas palavras, tentar dizer em poucas palavras, repetindo que eu acho muito importante que o movimento, porque é difícil você conscientizar um trabalhador sem mostrar para ele que o drama de qualquer setor da classe trabalhadora é um drama seu, é um drama de sua classe. Como é que o indivíduo é socialista e ele, por exemplo, não tem uma posição clara contra o racismo, uma posição radical contra o racismo, contra o darwinismo social, contra a religiosidade de dominação baseada no calvinismo, por exemplo, que coloca a questão da predestinação, entendeu, como elemento determinante, entendeu, para que as pessoas estejam na situação em que estão ricos ou pobres, explorados ou não explorados. Entendeu? O trabalhador, entendeu? Essa questão me parece que a questão da libertação ou passa pela consciência de classe ou não existe libertação. Evidentemente que a gente tem que trabalhar essa questão dos movimentos específicos. Aí entra toda uma questão de abordagem tática, entendeu? De estratégia, entendeu? De como juntar todas essas diferenças, independentemente das concepções, entendeu? No mesmo todo. Eu acho que o movimento dos excluídos, o grito dos excluídos, eu repito, faço questão de repetir, ele está avançando na medida em que ele vai trazendo setores e mais setores do mesmo conjunto de explorados, entendeu, para essa luta. É isso aí. Obrigado, Roberto. Quero passar voltar a palavra para as considerações, complementos e considerações da Ana Valim em 5 minutinhos, pode ser? Alguém antes quer falar? Deixa eu só falar 1 minuto antes, Aldo. 1 minuto, vamos lá. Eu acho assim, esse debate é um debate interessante. Só para pegar essa questão do grito silencioso, como a Ana falou, e toda vez que eu vou aí em São Paulo, na APOESP, eu passo pela Praça da Sé, eu fico muito tocado com esse debate, e principalmente ali na porta da APOESP. Esse dia eu estava conversando com um rapaz lá, com o porteiro, segurança, né, que tinha ali umas 3 pessoas enfileiradas na porta da APOESP, e a gente tem que dar aquela volta para não passar por cima das pessoas. E aquela pessoa está deitada ali, dormindo, e ele está gritando. Ele está gritando, pedindo por socorro, na porta de uma estrutura sindical poderosa como a APOESP. E nós estamos falando desse grito. Portanto, eu penso, Miguel, sem entrar no debate como um todo, mas é importantíssimo para nós estarmos voltando, nós sempre estamos falando disso aqui nesse momento agora, e nos próximos debates da nossa escola dominical aqui, a gente vai estar abordando isso, falando sobre os sucessivos golpes na classe trabalhadora, na população brasileira. Houve diversas revoltas, guerras no período escravocrata, no período da escravidão brasileira, no período da colônia. Foram várias tentativas de guerra mesmo, Balaiada, Búzios,
alfaiate, e assim sucessivamente, e o maior deles, que a gente sabe na história, que foi o golpe contra Palmares, que juntou exércitos de tudo quanto foi lugar para derrotar Palmares. Então, nós sempre tivemos lutas por libertação, luta por liberdade, luta por uma sociedade justa, fraterna e igualitária. E aí, 2018, a gente sabe que foi a configuração, talvez, do último golpe, que começou em 2016, todo mundo sabe. 2016, 2012, 2013, 2016, 2018 e 2020. E se a gente não tiver clareza disso, de como que essas coisas se deu, a gente fica botando a culpa em nós do campo da esquerda. Nós somos sempre os culpados por nós estarmos nesta situação. É como eu já ouvi uma vez o cara dizer que a escravidão foi um bem para a população negra africana. Eu falei para ele que só foi o bem porque a mãe dele não estava na escravização, não era escravizada. Aí não tem como a gente ser decente num debate que o cara fala um negócio desse. E eu achei assim, acho que o Alberto traz aí uma fala profunda. Ninguém que tem uma concepção de esquerda poderia ou poderá ser racista. E tem que ser antirracista, senão ele está fingindo que ele está no nosso meio com fingimento. Obrigado. Obrigado, Aldacir. Antes da gente concluir, queria dizer duas coisas rapidamente, viu, Valinho? Acho legal. Você trouxe um tema que ele é presente, muito presente nos dias de hoje. Quando nós falamos do grito, nós estamos falando aqui do grito do indígena, do nativo, que gritou contra a invasão. Ele não aceitou, ele gritou, lutou. Nós estamos falando do grito dos indígenas, nós estamos falando da colonização, que também eles não aceitaram a invasão, a colonização. Esse microfone, Alberto, por favor. Que também não aceitaram. Nós estamos falando também do grito dos indígenas. Foram cerca de 5 milhões, né, na invasão em 1500, hoje tem em torno de 800 mil. Então, há uma dizimação, né, um grito estridente, mas muitas vezes invisibilizado. No escravismo, na escravidão, foi o grito de 5 milhões de pessoas que foram arrancadas das suas terras para ser torradas nos tachos de engenhos ou mortos precocemente por conta da superexploração. Nós estamos falando também do grito dos operários que lutaram, né, contra as mudanças que ocorreram, mas que estão presentes até hoje. Então, nós estamos falando do grito do camponês, que também é massacrado, e estamos falando também do grito, e esses gritos todos, companheiros e companheiras, é o grito da classe, é o grito da nossa classe, é o grito em busca da pátria grande, é o grito em busca da classe trabalhadora, é o grito contra a invasão, contra a colonização e contra o imperialismo. Então, é um grito coletivo e que todos nós, conscientes ou não, fazemos parte desse grito. Todos nós somos parte desse grito e vamos gritar juntos, né? Então, dia 7, nós temos uma responsabilidade muito grande. Ou no ABC, eu normalmente vou para a Praça da Sé. Nós precisamos estar lá fazendo um grande ato para nos contrapor a essa política do presidente que quer reafirmar mais uma vez, desde o coração português da colonização aqui, e também bater continência nas praças,
nós temos que dizer o seguinte: nosso grito é outro. Nosso grito é um grito de classe, é o gemido do nosso povo que um dia vai se libertar dos seus algozes. Eu tenho certeza disso. Pode ser que eu não alcance, ou que não alcancemos, mas nós temos que ter certeza dessa convicção de que um dia nós vamos mudar essa realidade histórica. Valim, para suas complementos e considerações finais, os 5 minutinhos, pode ser? Pode. Da fala do Alberto, peguei uma coisa gostosa, quando ele dizia o seguinte, o grito, os dramas da sociedade, não é um drama da Kátia, um drama da Cida, um drama da Rose, um drama da Neuza, um drama do Carlos, ou de cada um de nós aqui. É um drama seu também. Quando você tem essa consciência, que a gente vai chamar de consciência de classe, a gente vai chamar de consciência evangélica, consciência cristã, e cada um dê o nome que quiser, dentro das suas opções ideológicas, opções religiosas, mas é um grito seu, é um drama seu. Aliás, Alberto, é interessante que no decorrer das discussões do grito, tinha muita gente que falava, os articuladores falavam, a gente tem que mudar esse negócio de grito dos excluídos. Mas por que mudar excluídos? Porque a pessoa não se sente excluída. Eu tenho meu trabalho, eu ganho, eu tenho direito a lazer, eu tenho direito a comer 3, 4 vezes por dia, ou quanto é que eu quiser, eu tenho direito a viajar. Eu não sou excluída, então eu não vou no grito dos excluídos, porque não é um grito meu. Não é meu grito. Então, pega, qual é o seu grito? E vai lá, porque o drama de cada um é o drama de todos. Ou a gente pensa assim, as pessoas vão continuar morrendo ao nosso lado, até que não bata na nossa bunda a água. Aí sim, opa, então eu sou excluída, eu sou excluída. Aí eu vou gritar? Então, é a tal história da consciência de classe, da consciência de classe, da consciência cristã, da consciência, sei lá, ecológica, e não sei quantos nomes a gente vai dar para essa consciência. Aí eu estava pensando o seguinte, falávamos também da questão do machismo, do racismo, da homofobia, agora tem um nome bonito aí que é aporofobia, né? Então eu diria o seguinte, a gente pensa que a gente é um ser, ou todos somos seres em desconstrução e em construção. No nosso DNA cultural, no nosso DNA, às vezes até genético, assim, de tão forte que é, todos nós somos, ou já fomos, homofóbicos, racistas, preconceituosos, todos nós. Pode ver lá na sua vida, ver lá no seu íntimo. Já fomos, independentemente, até por conta da nossa educação, por conta da condição que a gente viveu, cada um de nós tem os nossos momentos, às vezes, as nossas fases. A gente já foi xenofóbico também. A gente já não gostava muito, a gente já não gostou algumas vezes de nordestino, a gente já gozou dos migrantes que aqui chegaram. Então, vamos fazer um meia-culpa, né? E falar, olha, todos nós aqui já tivemos momentos desses. Por isso que nós temos que ser seres em desconstrução de machismo, e mulheres também, viu? Em desconstrução do racismo dentro de nós, em desconstrução de homofobia dentro de nós, em desconstrução de aporofobia dentro de nós, e todas essas coisas horrorosas, de todos esses preconceitos que nos dividem e não nos constroem. E aí sim, ao mesmo tempo que a gente desconstrói em nós esses sentimentos
horrorosos, anti-humanos, anti tudo que a gente pode imaginar, seres em construção. Nós falávamos de um mundo melhor, nós podemos falar da utopia, que o Eduardo Galeano tanto nos lembra, né? A utopia, nós tínhamos como teologia da libertação a utopia do reino. Vamos chegar? Utopia, diz o Eduardo Galeano, ó, utopia você não chega, você dá um passo, você olha, fala, é lá que eu quero chegar. Eu vou dar um passo, eu vou dar 2 passos, mas ela vai estar sempre lá, porque é impossível um mundo perfeito nesses moldes dos valores mais humanos, profundamente humanos e divino, e que não é só esse Deus católico, esse Deus evangélico, é tudo que a gente possa imaginar de divindade, essa coisa boa, essa coisa da vida em primeiro lugar, seja das pessoas, seja dos animais, seja da natureza, vida em primeiro lugar. Esse mote do grito foi o primeiro tema do grito, em 1995, e depois passou a ser, foi o primeiro lema, e depois passou a ser o tema. Porque se você defende a vida, foda-se o resto. É vida, e é vida para todo mundo. Mas vida plena e vida na sua totalidade, com todos os direitos que a gente tem quando a gente fala que a gente é humano, ou quando a gente fala que a gente é animal e quando a gente fala que a gente é natureza. Com todos os direitos de, sabe, viver e viver de maneira digna. É isso é grito. Valeu, Ana. Obrigado. Você tá bem. Mandou bem. Um abração, viu? Gente, obrigado a todo mundo. Só um informe rápido. Domingo, aliás, sábado que vem, nós vamos ter uma conversa aqui com o deputado Carlos Gianazzi, na subsede da PUESP, às 16 horas, que vai falar sobre as lutas nossas da educação. E quem apoia ele ou quem não apoia, quiser comparecer, vai ser importante. Aí depois nós vamos tirar um retrato e também vamos falar de política, vamos falar de campanha. E domingo que vem, depois nós vamos conversando aqui, vamos ver se a gente amplia esse debate domingo que vem aqui na questão do contexto do grito dos oprimidos contra o grito dos opressores, tá bom? Um abraço, bom domingo, bom almoço, lutas. Aliás, e a foto de hoje, eu acho que a Rô já tirou a foto de hoje, imagino que... Eu também já tirei. Eu também já tirei, só que eu estou de cama, eu não posso aparecer. Legal. Um abração, gente. Obrigado, você também. Todo mundo aí. Ana, foi maravilhosa, Ana. Obrigada. Uma semana. Obrigado. Obrigada para cada um de vocês aí. Parabéns. Para todo mundo, parabéns. Bom domingo. Tchau. A Neuza hoje ficou quietinha, escondida, Neuza. Eu não estou podendo falar, estou sem voz. Ah, tá. Mas beleza, falou, então tá melhor bom, para já você. tá bom. Toma mel e cachaça. Bota mel. Vou escrever. Bota uma cachaçinha no mel. Bota um pedacinho de gengibre. Meu pai tomava leite quente com conhaque. A coisa mais melhor. Também é muito bom. Você tem que queimar o leite e botar o conhaque. Isso. Nossa Senhora, isso é bom demais. Conhaque de Alcatrão de São João da Barra. Pode deixar. Valeu, pessoal. Beijo. Beijo, Valeu, Ana. Um abraço. Abel, até lá. Vamos conversando para a gente produzir o nosso aí. Oi, Neuza. Tchau. Oi, Ana. Eu gravo e eu vou subir para o YouTube. Você pode fazer para mim um resuminho de 4 ou 5 linhas e me mandar no WhatsApp para eu colocar no vídeo? Eu tenho o teu WhatsApp, né, Neuza? Tem sim. Ah, sim. Tenho sim. Eu vou te mandar 5 linhas, tá? Tá. Obrigada. A Cibele ficou tão quietinha aí, precisava entrar no debate. A Cibele é de história também, não é? Saiu. Está por aí ainda, Cibele? Não, né? Acho que ela já saiu. Valeu, gente. Beijos. Beijo. Falou, um abraço. Vem dar o recado. Não, ela precisava entrar, porque esse debate aí que o Alberto, inclusive, pontuou,